Oi, João Carlos, Rodrigo Maia, Ana Luísa. Bom, vamos partir para a segunda parte, que eu dividi realmente essa parte do século XVIII. A gente fala sobre iluminismo, modernização e revolução, porque é muito grande, né? Então agora nós vamos dedicar mais à questão dos Estados Unidos e da França, né? Então, primeiro vamos fazer um prelúdio à independência americana. Depois a gente vê a Constituição dos Estados Unidos, né? Eu É uma parte cultural que a gente está fazendo iniciação e formação de Mamerito, falando sobre a cultura, e nós estamos abrangendo assim a parte toda política, né? Quer dizer, toda a cultura política, a histórica. E depois a gente vai dar alguns trechos, a gente vai entrar um pouco na literatura, um pouco tal, entendeu? Mas a gente está fazendo um apanhado desse, um pouco meio cansativo, mas acho que dá uma visão geral, né? A gente só vai encerrar isso na terça-feira. Amanhã a gente faz. Aí não, a gente já faz século. Segunda-feira já é o 19, o terça já é o 20, século 20. Amanhã não, a gente já vai falar sobre o Admirável Mundo Novo. Espero que as pessoas tenham visto o filme, né? Eu sei que o Rodrigo Maia falou lá, que estava vendo o segundo, mais recente, talvez já tenha acabado. Bom, o prelúdio à independência americana, as revoluções, elas não eclodem quando as pessoas estão. Isso eu já falei até, acho que foi com o João. Assim, ó, revoluções não eclodem quando as pessoas estão na pior das situações, mas quando acreditam que pouca coisa as separa de uma situação melhor. Quando surge uma sensação de que há algo errado, de que os governados estão fartos e os governantes já não acreditam na própria ideologia. E quando se encontra um pretexto para dar vazão à revolta. Eu acho que está chegando essa hora. Porque quem é que acredita que nos outros dois poderes, legislativo e executivo, quem é que acredita na sua ideologia? O PT que está correndo por fora, acredita na sua ideologia? Não tem mais jeito. Hoje nós estamos passando até por uma fase um pouco pior. Já não chamaria Lula de ladrão, não. Lula ladrão, não. É Lula gaga. Ele está ficando esclerosado, cara. É outra situação, né? E as pessoas estão sentindo que a situação que separa elas para ter um mundo melhor está dependendo de tirar esses caras. Na América, esse pretexto foram os impostos. Eles feriam o preceito básico da Constituição inglesa, que é nenhum imposto sem aprovação parlamentar. Embora as colônias americanas já tivessem seus próprios parlamentos, veja bem, falando das colônias americanas, que não era os Estados Unidos da América. Então, era a colônia americana da Inglaterra. Embora as colônias americanas já tivessem seus próprios parlamentos com poderes legislativos, isso não valia para os assuntos econômicos. O assunto econômico era dominado pela Inglaterra. Nesse caso, o parlamento londrino é que tomava decisões por todo o império, rebaixando a América à condição de simples fornecedora de matéria-prima e mercado consumidor de produtos industrializados britânicos. Essa que era o domínio, tira daqui e manda coisa para cá, né? Assim impedia-se o surgimento de quê? Das indústrias americanas. Além disso, os americanos só podiam exportar e importar mercadorias servindo-se de navios britânicos ainda por cima. Para se defender, organizam um boicote aos impostos. Então, os britânicos substituíram o imposto pelos direitos alfandegários. Trocou uma coisa pela outra. Os americanos, por sua vez, responderam com um boicote às mercadorias britânicas. Quando, apesar disso, a Companhia das Índias Orientais carregou um lote de chá em Boston, no dia 16 de dezembro de 1773, alguns habitantes da cidade disfarçaram-se de índios moicanos e jogaram o chá nas águas do porto. Foi a chamada Festa do Chá em Boston, que desencadeou o quê? A Guerra da Independência. Independência da América para com a Inglaterra.
Essa foi uma das poucas guerras que a Inglaterra perdeu, hein? Mas o país foi derrotado por outros ingleses, que era claro, no fundo eram ingleses também, descendentes dos puritanos, que já o haviam conquistado uma vez durante a Revolução. Além disso, no lado inglês, combatiam, sobretudo, o quê? No lado inglês, sabe, que eram soldados alemães, né? que o tinham vendido para eles como escravos aos ingleses por uma boa quantia. Ah, como é que vai fazer uma luta com um escravo? Isso é difícil. Como todos sabem, o Comando Supremo do Exército foi assumido por George Washington, apoiado pelo oficial prussiano, que é Estelben, que treinou suas tropas. Para vocês terem uma ideia, até hoje, em Nova York, existe um desfile militar que homenageia esse prussiano. Os franceses, entusiasmados com a ideia de ver os ingleses apanharem, aí enviaram dinheiro e 6.000 soldados e o general Lafayette. Sobre a Constituição dos Estados Unidos da América. Depois do Tratado de Paz com a Inglaterra, em 1783, reuniu-se na Filadélfia uma Assembleia Constituinte em 1787. A figura dominante foi o antigo ajudante de ordens de Washington, chamado Alexander Hamilton, que na chefia dos chamados federalistas pretendia fortalecer o governo central da União. Seu adversário, sabe quem era? Thomas Jefferson, autor da declaração que enfatizava a independência dos Estados Confederados. O problema provocaria mais tarde a Guerra Civil, e os Estados do Sul só participariam da União, quer dizer, uns queriam fazer a União, outros não. Quem não queria fazer a União era o pessoal do Sul, porque tinha os escravos, né? Bom, então a Assembleia decidiu redigir uma Constituição que, de acordo com o esquema de Montesquieu, previsse uma rígida separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O legislativo foi para o Congresso, que consiste em duas câmaras. O Senado, a mesma coisa aqui, a gente imitou esse negócio. O Senado, para o qual cada Estado, independentemente de seu tamanho, envia 2 senadores. A Câmara dos Representantes, eleitos proporcionalmente ao número de habitantes de cada Estado. O total corresponde aproximadamente ao Conselho Federal e ao Parlamento Federal Alemão. A cada 3 anos, lá, 1/3 do Senado é renovado por meio de novas eleições. Também tem o poder de decidir, presidido pelo Supremo Juiz Federal, sobre uma eventual destituição do presidente, um impeachment, né? Os deputados da Câmara dos Representantes são eleitos diretamente em seus estados para um mandato de 2 anos. O presidente pode vetar leis, mas, se em seguida 2/3 dos representantes das duas câmaras votarem a favor, elas entram em vigor apesar do veto presidencial. Bom, tem muito mais coisa aqui, vamos deixar isso um pouco de lado. Então vem a pergunta, né? Teve uma vez que eu falei que eram 3 estados naquela ocasião, né? O clero, em primeiro lugar, primeiro estado, o segundo era a nobreza, e o terceiro era a burguesia, mas também está misturado ali com cortesões e camponeses e tal. Então vem a pergunta, agora já para a Revolução na França. Por que eclode a Revolução na França? Vamos fazer uma comparação estrutural com a Inglaterra. Ao contrário do que ocorria na Inglaterra, na França, a nobreza era isenta de impostos. E já melhorou, né? E enquanto na Inglaterra apenas o filho mais velho herdava as terras e os títulos, e os outros filhos tinham de casar-se com herdeiras burguesas ou abraçar uma profissão. Na França eram proibidos de se associar ao terceiro estado. Enquanto na Inglaterra a nobreza se aburguesava por meio da prática econômica capitalista, e a burguesia assumia os costumes dos nobres, assimilando a cultura do gentleman. Na França, a nobreza criava uma casta feudal fechada em si mesma. Então tinha grande diferença entre um e outro, né? Por exemplo, na Inglaterra,
A igreja havia sido submetida ao Estado, lembra? Por Henrique VIII. Agora, e já não existia até conventos. A tolerância religiosa havia amenizado o calor das discussões. A igreja era vista em ampla medida como uma instituição socialmente útil, que consolava e ajudava os pobres. Mas no círculo de pessoas esclarecidas, achava-se que cada vez mais desnecessário e até insensato apresentar-se como cristão. O entusiasmo e as virtudes cristãs foram deixadas a cargo das seitas puritanas. Aqui no Brasil está acontecendo uma coisa assim meio esquisita, não sei. Você vê que o Bolsonaro quer fazer um liberalismo. Um liberalismo, não. Um conservador nos costumes e um liberalismo econômico. O liberalismo não é simplesmente econômico, o liberalismo é total. Então teria que fazer liberalismo nos costumes. Aí bagunçava a coisa toda. Entendeu? Bom, mas vamos levando quem der o melhor que nós temos aí. Porque Lula nunca mais, né? Lula Gagá. Lula Gagá. É. Na França as coisas eram diferentes. Ao lado do rei, a igreja era o poder determinante que possuía cerca de 1/3 das terras do país e não pagava impostos sobre elas. A igreja estava bem lá. Em vez disso, cobrava de cada camponês mais de 1/10 sobre seu gado e sua colheita. Assim, mantinha seus padres na nobreza e seus bispos no luxo. Apoiava a censura e estimulava a ignorância de seus cordeiros. Olha a situação da França. Por isso que vai arrebentar lá. Pensa que é moleza, o pessoal pensa que é mais fácil. Na Inglaterra, o sistema de governo parlamentarista não era tão flexível e podia conjugar e expressar os diversos interesses de camadas governantes. Já na França, esse sistema representou um entrave ao desenvolvimento do país. Aqui, quem está representando o entrave ao desenvolvimento do país é o legislativo e o judiciário. Uma boa visão. Então, chegamos à Revolução Francesa. A legitimidade do absolutismo está encarnada no rei. Se por si só tal afirmação já suscita dúvidas, tanto mais o fará se o rei for um tolo consideravelmente desorientado. Eu não sei como é que não tiraram o Lula há muito mais tempo. E Luís XVI era exatamente isso. Permitiu que sua esposa austríaca, que era Maria Antonieta, não era Luís XV, então, Luís XVI. É Luís XIV que foi o Rei Sol, né? Tanta sigla que a gente se perde. Permitiu que a sua esposa, né, austríaca, ainda por cima, Maria Antonieta, se intrometesse no negócio do Estado e desperdiçasse o dinheiro em coisas luxuosas com seus protegidos. Nós temos umas coisinhas assim, hein, cara. Esses camaradas dos poderes aí, legislativo e judiciário, estão cheios de dinheiro, cheios de mordomia. Cuidado. Quando eclodiram em Paris as revoltas provocadas pela fome, ela, Maria Antonieta, todo mundo lembra disso, que ela perguntou às pessoas por que não comiam brioche, já que não tinham pão. O que soou bastante provocador ao cair no conhecimento do povo. Finalmente, o rei foi obrigado a anunciar a falência do Estado. Para tentar resolver a situação, em 1788, lembra que em 1789 o bicho pegou. Convocou os Estados Gerais. Era um parlamento medieval que se reunia pela última vez em 1614. Deles participaram representantes da nobreza, da igreja e dos cidadãos comuns em separados. Bom, então vamos ver o que aconteceu com essa Assembleia Nacional. Quando os Estados Gerais se reuniram no dia 5 de maio de 1789, está esquentando, começou o inferno em Paris. Em todo lugar se formavam associações políticas nas quais eram feitos discursos e criados facções.
A mais importante era o Clube Bretão. Deles faziam parte homens que deveriam determinar o rumo da Revolução, né? Tem o Conde Mirabeau, o Jorge Danton, né? E o inflexível advogado Robespierre também. Esse foi aí um terror, mandou matar gente para burro, inclusive o Danton. Depois sobrou para ele também. Essa associação viria a se tornar o berço dos jacobinos, um partido de republicanos radicais. Logo depois das primeiras reuniões, o clero e os nobres começaram a passar para o lado dos delegados do terceiro estado, ou seja, dos burgueses. O rei enviou um mensageiro com a ordem de deliberar em separado. Então o conde Mirabeau levantou-se e bradou em sua voz de leão. Sabe o que ele falou? O rei ordenou. O rei ordenou? O rei não tem nada a ordenar aqui. Nós somos o povo. Só abandonaremos nossos lugares se nos obrigar a isso pela força das armas. Olha que cara macho. Nesse Brasil nós não temos um cara assim. Cadê o general Curião? Não existe, cara. Tudo gente fraquinha. Os poderes fazem o que querem, os generais lá, ganhando seu soldinho, né? Pátria? Que é isso? Acho que eles nem sabem o que quer dizer pátria. Gosta de ficar na bandeira, aquele símbolo, aquelas coisas. Se emociona, capaz até de chorar. Essa foi a declaração de guerra da democracia contra o absolutismo. Os Estados Gerais transformaram-se numa Assembleia Nacional. Sendo assim, o rei demitiu Necker, o popular ministro das Finanças, e concentrou tropas ao redor de Paris. Meu amigo, aí veio a Bastilha. Quando o fato foi divulgado, o jornalista Camille Desmoulins saltou sobre uma mesa num café e exortou a multidão a se armar. Então as pessoas começaram a usar distintivo nas cores azul, branco e vermelho e a assaltar os arsenais para distribuir armas. No dia 14 de julho, constataram que não tinha munição. Dirigiram-se à antiga fortificação da Bastilha e enviaram uma comitiva ao comandante, que era o gentil Marquês de Launay. Ele pensava que podia fazer uma médiazinha. Olha como é que acabou, olha só. Para pedir que não abrisse fogo. O Marquês prometeu de não atirar e convidou a comitiva para uma refeição. Não devia ter feito isso, porque a multidão ficou impaciente. Alguns atrevidos saltaram por cima do muro e baixaram as pontes levadiças. Quando a multidão atravessou as pontes e entrou na fortaleza, os soldados atiraram e foram massacrados. Em seguida, a multidão enfurecida libertou os estupefatos prisioneiros, pegou a munição e linchou o Marquês. Para celebrar esse evento, o feriado nacional da França passou a ser o dia 14 de julho, que até hoje é comemorado. A tomada da Bastilha estimulou enormemente a alta confiança dos radicais e do povo de Paris, e encontrou sua expressão na imprensa. O mais radical dos jornalistas foi o médico Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat. M-A-R-A-T, mudo, Marat. Foi importantíssimo esse homem, mas ele tinha uma doença lá, vamos lá. Como sofria de uma dermatite, uma inflamação crônica da pele, passava a maior parte do tempo com uma banheira cheia de água, mas o cara era fogo. Tornou-se porta-voz dos proletariados, fazendo campanha contra os ricos e defendendo uma ditadura da qual seria o representante. Iniciou-se um tempo de tumultos e levante. Os camponeses armavam-se e atacavam castelos e conventos. Quando a Assembleia Nacional viu que a revolução se estendia de Paris ao campo, proclamou a libertação dos camponeses, que teve de ser confirmada pelo rei. Foi o fim do feudalismo na França. No dia 27 de agosto de 1789, a Assembleia ratificou a Declaração dos Direitos Humanos. Esta fora proposta por Lafayette, que ficara impressionado com a Declaração de Independência dos Estados Unidos,
No artigo 2 está escrito o seguinte: esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência contra a opressão. Acho que nós podíamos ter isso aqui também, né? Acho que sim, né? Liberdade? Acho que sim. Segurança contra esse pessoal aí, né? Resistência contra essa opressão que a gente está vivendo mesmo. O artigo 6 diz: a lei é a expressão da vontade geral. Isso se refere à vontade geral, como falava Rousseau. Não era a vontade da maioria, não. Tá? Bom, aí o rei se torna prisioneiro. Tornou prisioneiro, aí fizemos a Constituição de 1790, né? Para vocês terem uma ideia, o rei e a rainha disfarçaram-se de Monsieur e Madame Coff, deixaram a noite dos palácios, né? E tomaram a direção da Bélgica, querendo fugir, né? Disfarçado. Pouco antes de chegar às fronteiras, foram apanhados por camponeses e levados de volta a Paris. Em consequência disso, os clubes agitaram-se para que o rei fosse destituído. Este, porém, comunicou que aprovaria a nova Constituição. Ele faria qualquer coisa, né? Então, a Assembleia Constituinte preparou a eleição de uma Assembleia Legislativa e se dissolveu. Ela havia transformado e reinventado a França. Bom, aí partimos para a Assembleia Legislativa, né? Aí teve terror nas ruas, teve aquele monte de confusão. E houve uma radicalização. De que maneira? Quando a Áustria e a Prússia, lembra? A Alemanha tinha, dentro dos seus estados, você tinha a Alemanha, e a Prússia e a Áustria, os dois grandes lá dentro. Quando a Áustria e a Prússia fizeram uma aliança contra a França, e o rei sabotou as medidas tomadas contra ela, uma comissão de marceneses radicais marchou para Paris a fim de celebrar a Revolução e defendê-la em caso de necessidade. Você vê que esse negócio do rei ainda demorou um pouquinho para tomar atitude com ele. Demorou. No caminho, cantaram uma canção revolucionária que recebeu o nome de A Marselhesa, que se tornou o hino nacional francês. Falava assim: adiante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Isso aqui tinha que ter um negocinho desse também. Quando o Duque, no comando de um exército de invasores, declarou que o povo deveria submeter-se a ele e ao rei, os radicais acusaram o rei de traição e pediram sua deposição. Está demorando, né? Mas vai lá, agora vamos para depor. Como a Assembleia Legislativa não reagiu, Marat, lembra do Marat? Usou seu jornal para incitar o povo a invadir o Palácio de Turíbio, que era defendido por cerca de 1000 anos pela Guarda Suíça. Essa que era fogo, que defende até o Papa até hoje. Quando a multidão pressionou o cordão formado pela Guarda, os suíços abriram fogo. Com a comissão marselhesa à frente, a multidão atropelou-os e o matou-os à pancada. Gente, tem que... Os que estão na frente vão morrendo, mas depois... Depois atacou a criadagem até da cozinha e massacrou todos os serviçais do palácio. A família real foi trancada num convento fortificado sob rígida vigilância. Começou. Enquanto isso, por causa do terror, todos os deputados abandonaram a Assembleia Legislativa, com exceção dos que pertenciam à esquerda. Como o rei havia sido deposto, foi substituído por um conselho executivo. Georges Danton tornou-se o presidente desse conselho e chefe do governo. Danton é uma daquelas personalidades notáveis que a Revolução costuma revelar. Era alto, deformado com uma cicatriz. Eu vi até esse filme, viu? Danton era aquele cara, o Pardieu. Tinha um rosto cheio de marca de varíola e era exímio orador. Até na hora da morte, antes e tudo, o cara era bom. Não era um fanático, amava a diversão e as mulheres, tinha um humor corrosivo e uma forte tendência a praguejar. Não tinha preconceitos e era extremamente perspicaz. Como político, tentou algo muito arriscado. Qual foi o arriscado dele?
defender a revolução contra a ameaça militar do exterior e contra os anarquistas radicais do próprio país. Quer dizer, fora e dentro, meu amigo. E, para tanto, foi trocando de aliados, mas já fica difícil. Dois inimigos, um fora e um dentro. Bom, aí vem os assassinatos de setembro. Nesse meio termo, a Comuna e a Assembleia Legislativa foram enrijecendo as medidas anticlericais. Por exemplo, o uso de vestimentas eclesiásticas em público foi proibido. Os sacerdotes foram obrigados a reconhecer o controle do Estado sobre a igreja. Então, vai brigar, vai para fora. Sabe, o Pai, Filho e Espírito Santo foi trocado por quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Foi concedida a cidadania francesa a todos os defensores estrangeiros da liberdade. Né? Enquanto isso, as tropas prussianas, do Duque de Brunswick, lembra? Marchavam para Paris. O pânico cresceu. Circulou um rumor de que eles planejavam libertar os prisioneiros traidores da Revolução. Para se antecipar, Marat deu uma alerta para que os prisioneiros fossem executados antes que pudessem ser libertados. Juízes e carrascos, acompanhados de uma multidão sanguinária, foram de prisão em prisão e massacraram os internos, sacerdotes e nobres, loucos e jovens, mulheres, enfim, todos que pudessem encontrar. O massacre durou 5 dias. Fazer uma analogia é mais ou menos o seguinte. Fazer uma analogia meio boba assim, mas é para dizer. Já pensou se o Lula cismasse com o PT e libertar todos os prisioneiros aqui do país para fazer parte do MST, não sei lá o quê? Aí o pessoal teria se antecipado, ia lá na cadeia, matava todo mundo. Quando o Lula quisesse, não teria esse pessoal. Então a Assembleia Legislativa reconheceu que a destituição do rei tornara necessária uma reforma na Constituição. Por isso convocou novas eleições para a escolha de uma convenção nacional e dissolveu-se no dia 20 de setembro de 1792. Olha só, já está rolando aí 3 anos. Foi a data do massacre de Valmy, no qual as tropas da Revolução opuseram resistência ao exército do Duque de Brunswick. E Goethe, que estava presente, logo percebeu que, a partir de hoje, deste local, começa uma nova fase da história mundial. Bom, aí teve uma convenção nacional, teve repercussões, né? Uma das repercussões que eu posso dizer foi muito conhecida, né? Foram 2, aliás, eu acho. No dia 6 de abril até o dia 10 de julho de 1793, a presidência foi novamente ocupada por Danton. Nesse período ocorreu o conflito entre os jacobinos radicais e os girondinos moderados. Esses últimos tentaram quebrar o terror das ruas, liderados pela Comuna, por meio de um comitê de investigação. Em consequência disso, o terror das ruas aumentou. E a convenção foi forçada pelas multidões a prender os girondinos e condená-los. Marat leu os seus nomes, que constatavam de uma lista. 3 girondinos conseguiram fugir para Caen e ali fizeram um discurso sobre a ira de Marat. Entre os ouvintes havia uma jovem, guarda isso, uma jovem de 25 anos, Charlotte Corday, antiga noviça. Ela conseguiu uma carta de recomendação e uma faca de cozinha. Foi a Paris procurar Marat, que por causa da sua dermatite, lembra? Tinha se refugiado mais uma vez na banheira. E ela enfiou a faca em seu peito nu. Davi, o pintor da Revolução, pintou Marat morto na banheira. Isso é muito conhecido, essa cena. Posteriormente, seu cadáver foi trasladado ao Panteão. Charlotte, por sua vez, foi executada na Praça da Concórdia. Bom, aí veio o domínio do terror. Aí, nessa altura, Robespierre mandou matar um monte de gente, inclusive Danton, né? Quando foi decapitado, Danton disse assim... A imagem dele. Mostrei. Mostra essa imagem, isso é famoso isso aí, lembra? O Marat lá, pegou uma facada da Charlotte, apagou direto. Então, quando o Danton foi levado iria ser executado na guilhotina, antes de se deitar sobre a lama, ele disse ao carrasco: mostra ao povo a minha cabeça, ela o merece. Né?
Bom, no fundo, o Robespierre, ele O Robespierre morreu executado. morreu executado também, 70 anos. Foi até também. A Revolução atingiu, então, seu ponto extremo e, a partir dele, desviava novamente para a direita, para as mãos da burguesia abastada. Os girondinos retomaram seu mandato, os clubes dos jacobinos foram fechados e as leis do terror foram abolidas. A região foi novamente liberada e a liberdade de imprensa restaurada. Finalmente, a convenção decidiu elaborar uma nova constituição muito parecida com a americana. Isso provocou um levante da direita. A convenção convocou um jovem oficial, aí que vai começar. A convenção convocou um jovem oficial que naquele momento encontrava-se em Paris para debelar a revolta. O que ele fez prontamente e com muita competência. Sabe qual era o seu nome? Napoleão Bonaparte. Bom, para você ter uma ideia, só para montar assim como é que o Napoleão chegou lá, né? Olha só. Napoleão conquistou a Itália para a Revolução e, como César, dominou o Egito. Também fazendo a comparação. O diretório era controlado por um triunvirato liberal de republicanos que representavam os interesses da grande burguesia, saqueava os cofres dos países conquistados e, por causa da sua fraqueza, acabou provocando a Segunda Guerra de Coalizão, em que a França teve de enfrentar uma aliança composta pela Inglaterra, Rússia e Áustria. Em desespero, o diretório pediu a Napoleão que voltasse do Egito. Quando, em meio à crise geral, houve a ameaça de uma reação dos jacobinos, o diretório incentivou Napoleão a dar um golpe. Ele não hesitou, atravessou o rio Rubicão e tomou o mesmo caminho de César ao poder. Assim como este último, também herdou uma república que não conseguia encontrar a saída da crise. Ele foi colocado, posto como se fosse um salvador da pátria. A genialidade de Napoleão. Até 1804, Napoleão governou como cônsul. E de 1804 até o seu fim, em 1815, como imperador. Pacificou a nação dilacerada, providenciou a redução dos impostos, uma boa administração, forçou a paz por meio de uma vitória sobre os austríacos, modificou o direito no Código de Napoleão e fez as pazes com a Igreja. Quando tomou a Lombardia, Gênova e a Suíça, formou-se em 1805 a terceira coalizão entre a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia. O resultado foi a vitória de Napoleão em Austerlitz sobre os austríacos e os russos aliados. Aí vamos para Napoleão e o fim do Sacro Império Romano. Vamos lá. Napoleão, filho, em cerca de 1800, o Sacro Império Romano consistia em um amontoado de 250 principados independentes. Né? Nós temos que lembrar que esse Império, Sacro Império Romano, como é que ele foi? Ele foi lá para o Oriente, lá para baixo, né? Em 453, se não me engano, pum, acabou. Aí foi para o Oriente, lá em Constantinopla, né? Também. Então, em cerca de 1800, tinha um restinho dele, tá certo? Apenas duas potências destacavam-se do resto. A Áustria Católica, com a Casa de Habsburgo, que também fornecia o imperador, e a Prússia Protestante. Então, Áustria Católica, Prússia Protestante. Ambas tinham seu maior peso no leste, e seus territórios estendiam-se bem além das fronteiras do Império. A Áustria, ela unira-se ao reino da Hungria. Muito tempo ficou austro-húngaro. Né? Império Austro-Húngaro. Unira-se ao reino da Hungria, que ela havia libertado dos turcos, e a Prússia havia herdado da Ordem Teutônica a Prússia Oriental, que não pertencia ao Império. Além disso, junto com a Rússia, ambas dividiram entre si a Polônia. Em 1795, havia desaparecido completamente do mapa.
A formação da Confederação do Reno, isso é bom guardar, Confederação do Reno, representava a primeira tentativa de uma União Europeia franco-alemã, dirigida pela França e que incluía a Alemanha Ocidental e excluía a Prússia e a Áustria. Porque quando se tivesse aqui uma ideia do mapa, fica difícil. Não adianta nem eu projetar esse mapa, eu acho. Você vai ver o seguinte, mais ou menos para você ter uma ideia, eu vou aqui tentar narrar, né? Nós tínhamos o Império Francês. Você sabe mais ou menos a França, depois para baixo um pouco tem a Espanha, né? E quem eram os estados inimigos de Napoleão? Era Portugal, Inglaterra, né? E tinha assim uns pedacinhos lá de Sicília, Sardenha, um pouco lá por baixo lá da Itália, né? E lá para cima a Suécia também. Esses eram assim, que eram os grandes inimigos do Império Francês. Agora, dependente de Napoleão, então tinha alguns aqui, mas o que convém destacar é o seguinte. Então já destaquei para baixo Espanha e Portugal. Está lá o Império Alemão, né? Aí eu tenho que falar um pouco assim, um pouco para cima, você tem a Prússia, que é protestante, né? E um pouquinho para baixo você tem a Áustria-Hungria, que é católica. Mais lá afastado você tem o Império Russo, tudo bem? E mais para baixo mesmo você tem o Império Otomano, que é o Islã. Mas o problema é que entre o Império Alemão e, vamos dizer, a Prússia, a Áustria-Hungria, o Império Otomano, aí eles ali naquele pedaço, eles construíram essa Confederação do Reno. Entendeu? Por isso que está dito aqui, olha só como é que é. A Confederação do Reno representava a primeira tentativa de uma União Europeia franco-alemã, dirigida pela França, que incluía a Alemanha Ocidental e excluía a Prússia e a Áustria, ambos católicos, né? Bom, o espírito universal a cavalo e o desmoronamento da Prússia. A Prússia foi importante para Burma, mas desapareceu do mapa. Quer dizer, já pertencia à Alemanha, então engole essa porcaria. O filósofo alemão Hegel escreveu uma história do mundo na forma de um romance de formação. O herói do romance era o espírito. Por isso que o Marx a dialética dele é a dialética do espírito. O Marx botou a dialética materialista. Botou de cabeça para baixo. Vamos lá. Por isso, Hegel chamou o romance de fenomenologia do espírito. Assim como no romance, Hegel situou a perspectiva da narrativa nas respectivas experiências de vida do herói, que sempre se compreendia mal. Com isso, produzia contradições entre sua autocompreensão limitada e aquilo que não via. Isso constituía, portanto, a parede contra a qual o espírito se chocava. Então, tinha um espírito e uma parede que ele se chocava, batia com a cabeça e tal, né? Os galos na cabeça que o herói ganhou dessa forma provocaram a ampliação de sua autocompreensão. Sou alguém que passou a sentir a diferença entre si próprio e a parede. Ao saber disso, elimino a diferença entre mim, que é a tese, e a parede, que é a antítese. Na minha nova consciência, dessa batida na parede, tal, vem uma nova consciência, que é a síntese, né? Hegel chamou de dialética esse processo de aprendizagem. Assim, o espírito do mundo alcança graus tanto mais elevados quanto mais contradições absorve e elabora. No final do romance, a síntese suprema de todas as contradições, o espírito mais experiente que tudo elaborou, ser realizada no gabinete de estudo de Hegel, no qual, no fundo é o seguinte, quem é esse espírito que ele admirava? Era Napoleão, certo? Na qual derrota a Prússia no dia 18 de outubro de 1806, Napoleão é o espírito no mundo a cavalo.
via cavalo, é o objetivo necessário do processo de aprendizado da história universal, no qual o espírito conheceu a si mesmo. Mas Napoleão não sabe que é tudo isso. É Hegel que está inventando isso. Hegel precisa dizê-lo, você é isso. Ele não sabe. Portanto, entende, Napoleão melhor do que Napoleão de si mesmo. Assim, a história universal chega a uma última síntese, aquela entre Napoleão, o herói, e Hegel, que conta sua história porque entende. Pouco depois dessa história, encontra um leitor atento chamado Karl Marx. Ele a inverte, colocando de cabeça para baixo, conforme suas palavras, e revela que as contradições não são de natureza espiritual, mas residem na diferença entre condições materiais de produção e relações de propriedade. Essa é a famosa coisa aqui, né? Porque enquanto as condições materiais de produção, os instrumentos de produção, tal, as matérias de produção, tal, mas tiver sobre o jugo as relações de produção, sendo alguém que é o dono, o restante ele emprega as pessoas, paga salário e tal. Então, enquanto continuar assim, ele tem o direito de tirar o cara de... Aliás, isso não está acontecendo hoje. É porque o cara não andou direito, o cara vai, tira ele. O que está acontecendo é um monte de gente desempregada. Então, como é que vai ser isso? Outra coisa é ser para o planejamento. Cada pessoa que nasce, a gente já tem que pensar que tem que ter mais um banco na escola, que tem que ter gente para trabalhar. O capitalismo não quer saber disso. O capitalismo é o toca, foda-se. Ah, porra, se vira, porra. Não dá. Como é que o cara vai se virar? Está desempregado, quer se empregar, mas vai se virar como? Eu não gosto do capitalismo. Também não é socialismo dos burocratas ali dominando as coisas, não. É isso, não. Fica aquela casca lá em cima, falando um monte de coisa, mas no final está se locupletando e o povo está se ferrando também. Então, desse modo, Marx altera a relação de Hegel e Napoleão. O resultado é a Revolução Russa de 1917, que tem efeito simétrico aqui aos da francesa. Seu herdeiro Stalin reúne em si os papéis de Robespierre e Napoleão. Pegou as duas coisas. Exporta a Revolução e, em vez da Europa Ocidental, conquista a Europa Oriental, derrota a Prússia e engole a Alemanha Oriental. O que leva ao ressurgimento da Confederação do Reno. Lembra? Confederação do Reno, um pedacinho lá, leva ao ressurgimento. Tudo isso foi consequência do encontro entre Napoleão e Hegel. Aí vamos para o renascimento da Prússia. Depois da Batalha de Jena e Austerlitz, o rei prussiano Frederico Guilherme III fugiu para a Prússia Oriental. E Napoleão entrou em Berlim, anexou todo o território prussiano a oeste do rio Elba. Formou o Grão-Ducado de Varsóvia a partir das regiões polonesas e apoderou-se das receitas públicas da Prússia a título de indenização de guerra. Napoleão fez uma varredura. Esse choque possibilitou ao ministro prussiano do interior, o barão von Stein, e aos seus auxiliares e sucessores, proceder a uma reforma radical da Prússia. Vamos ver quais são os pontos. O barão libertou os camponeses da servidão e permitiu-lhes a compra de terras. Opa, permitiu a compra de terras? Proclamou a liberdade de escolha de uma atividade profissional para que todos pudessem abraçar uma profissão, desimpedido das restrições feudais. Os burgueses podiam comprar bens e os nobres podiam ter uma profissão. Decretou que a cidade tivesse seu próprio governo, criando assim a exemplar administração municipal alemã. Além disso, reorganizaram o exército prussiano. Em 1814 foi introduzido o serviço militar obrigatório. Quando Napoleão forçou a demissão de Wallenstein, seu sucessor, Randenberg, confiscou os bens da igreja, impôs tributo aos nobres e emancipou os judeus.
O ministro da Educação reformou o sistema educacional e criou a escola primária única e o ensino médio. Em 1810, fundou a Universidade de Berlim. Nela, os professores já não deveriam lecionar seguindo um programa didático fixo, mas pesquisar livremente com seus alunos. Essa ideia foi extremamente bem-sucedida e copiada mais tarde pelos Estados Unidos. Isso aí pode ser posto até aqui no Brasil. Vai ser difícil, porque os professores geral não sabem nada. Em 1806, Napoleão embarcou a importação de mercadorias inglesas com o intuito de arruinar a indústria daquele país. Sem a concorrência inglesa, a indústria da Alemanha conseguiu desenvolver-se. Finalmente, o último ponto, né, antes de entrar no século XIX, que vai ser segunda-feira, vamos falar sobre a queda de Napoleão. Os grandes impérios desmoronam por causa da sua expansão excessiva, ou seja, por submeterem a uma sobrecarga. Essa é uma grande verdade, né? Isso é muito complicado. Por mais que até você desenvolva tecnologia, mas assim mesmo continua sendo complicado. Você vê, o que pode ter um povo americano? Tem mais de 200 milhões, não sei bem calcular se é 300, sei lá, uma coisa assim. Acho que não ganha do Brasil, não, se não me engano. O que acontece? Como é que ele pode dominar o mundo, cara? Só a China tem 1 bilhão, a Índia mais 1 bilhão também. Como é que é isso? Não dá, entendeu? Então, por mais que você vai querendo ter força e tal, mas também, você vai botar drone, você já não consegue mais botar tanques lá, já não consegue guerrear. O Brasil tem 209 milhões e 300 em 2017. Estados Unidos, 325 milhões e 700. 300 e poucos milhões. Napoleão cometeu o erro que Hitler deveria repetir mais tarde. Com um enorme exército de franceses, além de alemães e prussianos, obrigados a lutar junto com eles, invadiu o quê? A Rússia. O comandante-chefe, que era Kurosov, fez o que Pedro o Grande, lembra? Já fizera por ocasião da invasão de Carlos XII. Recuou e destruiu as provisões. Aí veio o inverno. Como é que o cara vai se alimentar lá no meio daquele inverno? Quando Napoleão entrou na Moscou abandonado, o russo a incendiaram. Isso obrigou a bater em retirada ainda antes do inverno, em 19 de outubro de 1812. O que a fadiga e o gelo não conseguiram, Kurosov conseguiu quando o exército estava atravessando o rio Berezino. Em seguida, os prussianos mudaram de lado e se juntaram aos russos. A ocupação francesa e os encargos financeiros dela decorrentes haviam despertado o nacionalismo na Alemanha. Surgiram grupos de voluntários, que são os guerrilheiros, né, de Lutzow, usavam as cores preta, vermelha e dourada, que se tornariam as cores nacionais alemãs. A Áustria entrou na coalizão e, de 16 a 19 de outubro de 1813, a derrota de Napoleão na Batalha das Nações em Leipzig determinou o fim do domínio napoleônico na Alemanha. Em 1814, os aliados entraram em Paris, forçaram Napoleão a renunciar e exilaram na ilha de Elba, colocando no trono francês o irmão do último rei, que passou a chamar-se Luís XVIII. Depois reuniram-se para o Congresso de Paz em Viena e levaram outro susto, quando Napoleão voltou e organizou um novo exército. Foi definitivamente derrotado pelos prussianos e ingleses em Waterloo, na Bélgica, e desta vez exilado na distante ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, para meditar sobre a vaidade das ambições humanas. Bom, demos uma ideia, né? Então, nós estamos indo por século a século. Na próxima vez, a gente vai para o século XIX. Mas Napoleão está enterrado lá em Paris, não está? Não tem um mausoléu? Não sei. É melhor você ver aí. Google responde tudo, né? Rapidinho. Google é melhor, rapidinho. Cabeça do velho aqui não dá mais para... Não, porque eu acho que eu vi. Um negócio que tem a cúpula dourada. Então, nós temos aí, ó, Tatiana Maia, Paulo Garcia, Lúcia Moffre,
Sérgio Pelarim, Maiara Menezes, Nilma, Dona Nilma. É o Hotel dos Inválidos de Paris. França, Ana, viu? É aquele que tem aquela cúpula. lá, Norman Bombani, João Carlos, Rodrigo Maia, Eliana Carneiro, Parapapá, ainda tem gente lá para cima. Bom, de qualquer maneira, sempre tenho avisado as pessoas, né? Aqui, ó. Não lembra que a gente viu? Agora não estou vendo. Onde tem? Então, Onde tem a cúpula, uma cúpula dourada. ah, tá. Bom, eu tenho sempre avisando as pessoas, né? Porque quem está nos acompanhando mais assim deve estar notando que é um conjunto de coisas que nós estamos fazendo. Não é só a iniciação, a formação de Mamerito, não. Estamos fazendo várias memórias culturais de vários tipos, literatura, política, cinematográfica. Eu já nem me lembro mais de falar todas elas. Nós estamos fazendo assim a parte toda de cronologia do Diminuição, a Bíblia do XXI. século XXI. Tem um monte de coisa que a gente está fazendo. Então, E tem o filme amanhã. e tem um filme que a gente está fazendo, né? E amanhã tem um filme. Mas eu estou avisando as pessoas. E hoje tem o jogo do Flamengo. Hoje, infelizmente. Mengão campeão. Infelizmente tem aquele negócio. Né? Então, assim, estou pedindo às pessoas porque eu estou fazendo para o bem de vocês mesmo. O João lá fez a Arca de Noé dele. Isso é um site, www.rormessianica.com.br. Se inscrevam lá. Por enquanto, continua o mesmo número de pessoas. Eu vou fechar isso. Em dezembro, já vou começar a falar só lá dentro. Então, eu vou mostrar a República de Platão. São 10 aulas, eu vou fazer em 7 encontros. Já consegui terminar hoje. Eu queria dar uma limpezinha, assim, fazer o mínimo possível. As primeiras dois encontros, os primeiros 2 livros, é um pouco maior, mas depois os outros eu vou dar uma enxugadazinha, né? Então, só resta falar para as pessoas, inscrevam-se. Eu não sei dizer, se não gosta, não gosta, então pronto, não se inscreva. Mas se está vendo que tem valor aí, melhor você se inscrever. Pô. Não perca isso não. É difícil alguém fazer isso que eu estou fazendo. Difícil. Tá? A minha esposa está vendo se tem mais alguém ali. Acho que não deve ter, não. Pessoal, ou o pessoal é da última hora, ou sei lá o que eu posso dizer. Não sei, nem o que eu vou falar. O João que entende disso que fala, né, João? João tem. Tá bom? Eu estou olhando aqui para ver se tem Ana mais está alguém. vendo se tem mais alguém. Ana Messiânica, você, Cristiano, João, Jussara, Natasha, Nilma e Rodrigo Maia. Continua o mesmo número. Mesmo. Tá bom. Então, até amanhã, que vai ser às 3 horas da tarde, não é isso? Acho que A gente vai comentar, vai debater, procurar debater esse filme. Vale a pena ver esse filme. Esse filme veio de um livro, esse livro é uma marca danada. Foi escrito, se não me engano, em 1931. Em 1931, eu lembrei que foi o ano Certo. da minha mãe. Então você vê, é um livro antigo à beça e, porém, nem vou falar mais nada. Para vocês mesmo, por isso que eu estou falando. Vejam ele. E quando eu der, em dezembro, a República de Platão, aquele livro, 10 livros lá, você vai ver que muito do filme tem a ver com a República de Platão. Então, se você já se espanta que quase 90 anos está com essa coisa, vamos dizer assim, atual, tu imagina quando você vai para Platão, que mais de 2000 anos atrás, quer dizer, não é fácil, né? Por isso que Platão é grande. Tá bom? Então, bom jogo. Vou até torcer pelo Flamengo, porque Não vai secar, não. está representando o Brasil, né? E tudo bem. Então, até amanhã às 3 horas da tarde, se Deus quiser. Tá bom? Um abração em todos aí.